muito comum quando a gente analisa os processos eleitorais que a gente foque exclusivamente nos partidos políticos e nos candidatos. Isso deve ser feito, mas não pode ser só isso. Porque se a gente só olha para os candidatos e para os partidos, a gente está adotando aquele tipo de historiografia que a gente aprendeu na escola, que é errada, que é achar que a história é um ato dos príncipes, é um ato dos poderosos. A gente não pode olhar só os políticos, os partidos. A gente tem que olhar o que pensam e como agem as dezenas, as centenas de milhões de pessoas que fazem parte da nossa sociedade. E essas pessoas, elas podem ser percebidas como eu já falei antes, como grandes classes sociais e frações de classe. Então a pergunta que a gente deve se responder para entender bem a eleição de 2014 é como é que as três grandes classes sociais que existem no Brasil estão se comportando nesta eleição de 2014. Se a gente for olhar, a gente vai perceber diferenças muito grandes. Primeiro, vamos falar dos capitalistas, dos grandes capitalistas. Eles olharam a eleição do Lula com desconfiança em 2002, eles baixaram essa desconfiança em 2006, eles baixaram mais essa desconfiança em 2010 e agora eles estão numa desconfiança total. Hoje, o grande capital, o grande empresariado, a esmagadora maioria dos capitalistas no Brasil está em campanha aberta para derrotar a Dilma e derrotar o PT. É por isso que a gente está tendo alta da inflação, é por isso que a gente está tendo greve de investimento, eles não estão investindo para reduzir o crescimento. É por isso que eles estão colocando dinheiro nas campanhas dos adversários do PT e da Dilma. Existe uma decisão dos grandes capitalistas no Brasil de interromperem o ciclo de governo do PT. Por quê? Porque mais ou menos até 2010, os capitalistas perdiam com uma mão e ganhavam com outra mão. Em que sentido? Perdiam com uma mão no sentido de que as políticas sociais, a geração de empregos, o aumento salarial estava reduzindo a cota-parte deles na riqueza social. Mas eles ganhavam contramão, porque você estava tendo crescimento econômico, estava tendo ampliação de mercados, e portanto eles conseguiam compensar muito bem e lucravam muito mais do que antes. Aquilo que eles estavam perdendo para a classe trabalhadora numa ponta era mais do que compensado na outra. Bom, a partir de 2010 isso mudou. Com a crise internacional, começou a ter uma série de fenômenos que afetaram a lucratividade do grande capital. O grande capital podia ter adotado a postura solidária, de dizer, bom, já ganhei muito, não vou distribuir os efeitos da crise sobre quem ganhou menos. Mas, obviamente, se eles fizessem isso, não seriam capitalistas. O objetivo deles é lucrar, não é fazer benemerência. Portanto, a reação dos capitalistas à crise foi querer que o governo nosso interrompesse as políticas sociais, gerasse desemprego e reduzisse salário. E à medida que o nosso governo se recusa a fazer isso, óbvio, se ele fizesse isso, ele deixaria de ser nosso governo, os capitalistas estão em guerra aberta contra nós. Porque na cabeça deles, a maneira de manter os altos lucros que eles tiveram no período anterior de crescimento é cortando o salário, ampliando o desemprego, cortando o investimento social. Então hoje o grande capital está em batalha aberta contra nós. E os pequenos proprietários? Os pequenos proprietários têm uma história diferente. Até 2002, grande parte dos pequenos proprietários no Brasil votava em nós. Se vocês olharem a eleição de 2002 no segundo turno, vocês vão ver que a maior parte dos pequenos proprietários votou no Lula contra a candidatura do Serra. Em 2006 isso começou a mudar. Em 2006 e em 2010, setores crescentes dos pequenos proprietários começaram a ir para o lado das candidaturas de oposição. E isso ocorre por vários motivos, mas o motivo talvez mais importante politicamente tem relação com a política que nós adotamos. Nós resolvemos melhorar a vida dos de baixo, mas não tocamos na vida dos de cima. Resultado, quem está no meio, os pequenos proprietários estão no meio, podem até não ter piorado de vida, mas tiveram a sensação de que houve uma piora. Por quê? Porque aqueles que estavam embaixo subiram. É a sensação que a gente vê quando pessoas da chamada classe média reclamam que o aeroporto parece uma rodoviária. Ele estava habituado a ter acesso livre ao aeroporto, só encontrar gente da sua classe social. E de repente passou a encontrar trabalhadores, pessoas comuns que passaram a andar de avião porque melhoraram de vida. Na cabeça do pequeno proprietário, ele não pensa assim, eu continuo andando de avião, mais gente passou a andar. Ele pensa assim, desvalorizei.
Só eu andava e agora mais gente anda. Ele sente que perdeu, mesmo que ele não tenha perdido materialmente, financeiramente. Isso é um dos motivos pelos quais parcelas crescentes dos setores médios foram indo para as candidaturas de oposição. Há também um fenômeno de perda material. À medida que o grande capital começa a apostar na inflação para tentar recuperar a sua taxa de lucro, um dos que sofrem com isso são os setores médios. Aquelas pessoas, por exemplo, que usam os serviços. Outro exemplo, como a gente não conseguiu ainda recuperar e ampliar o serviço de educação e de saúde pública no Brasil, para os setores médios, a escola privada é muito cara, a saúde privada é muito cara, e com isso essas pessoas ficam espremidas entre a melhoria das condições de vida dos de baixo e a manutenção da propriedade, da riqueza dos de cima, e começam a votar na oposição. Hoje, em 2014, assim como ocorreu em 2010 e 2006, grande parte dos pequenos proprietários quer votar em alguém que não seja do PT. Um dos nossos maiores desafios eleitorais é recuperar o apoio dessas pessoas. E nós temos como recuperar, porque só nós podemos oferecer para eles uma melhoria efetiva nas condições de vida. O grande capital não pode oferecer isso. O grande capital oferece para o pequeno proprietário todo santo dia a ameaça da proletarização, o esmagamento. Transformar você que é pequeno proprietário em trabalhador. Nós podemos oferecer saúde pública de qualidade, escola pública de qualidade, condições de vida melhores nas grandes cidades, barateamento do preço dos produtos, coisas que o grande capital não tem como e não pode oferecer. Então um dos nossos grandes desafios é reconquistar o apoio daqueles setores dos pequenos proprietários que nos abandonaram. Mas hoje, na eleição de 2014, se nós não fizermos nada, vai ocorrer como nas eleições anteriores, grande parte, a maior parte desse setor votando contra nós. E a classe trabalhadora? A classe trabalhadora, até 2002, foi progressivamente votando em nós. A eleição de 2002, todos os partidos de esquerda, todas as centrais sindicais, todas as organizações trabalhadoras apoiaram Lula no segundo turno da eleição presidencial. Essa coesão da classe trabalhadora em torno da candidatura Lula e depois em torno da candidatura Dilma foi o fato dominante das eleições de 2002, 2006 e 2010. Foi graças a isso que nós ganhamos a eleição. Nós não ganhamos a eleição por causa do voto da burguesia, que é uma minoria da sociedade, nem ganhamos a eleição por causa do voto dos pequenos proprietários, que também são uma minoria. Nós ganhamos a eleição porque nós tivemos o voto da maioria da classe trabalhadora. E aí reside a novidade desta eleição de 2014. Por efeito das nossas políticas, que ampliaram os empregos, entrou uma nova camada na classe trabalhadora. Nova, seja porque é nova de idade, é jovem, ou nova porque se inseriu agora no mercado de trabalho. Por exemplo, muitas mulheres que têm mais do que 29 anos passaram agora a ter o seu primeiro emprego com carteira de trabalho assinada. Essas pessoas não acompanharam a evolução política da classe trabalhadora a qual eu fiz referência antes. São uma fração da classe trabalhadora do ponto de vista político, que não tem a mesma relação quase automática de lealdade ao PT, ao Lula, à Dilma. Essa lealdade de classe que caracterizava a classe trabalhadora, que foi o nosso instrumento principal durante os anos 80 e 90, não se repete no caso dessa nova classe trabalhadora que surgiu nos últimos anos. E essa nova classe trabalhadora pode chegar a ter os seus 25 milhões de integrantes, é muita gente. Portanto, aí nós temos uma novidade também nessa eleição de 2014 que a gente precisa levar em conta politicamente. Nós precisamos conquistar o voto dessa nova classe trabalhadora. Então vejam que nós temos uma burguesia que está em campanha aberta contra nós, uma pequena burguesia que está profundamente insatisfeita, e nós temos uma classe trabalhadora que parte dela não está automaticamente do nosso lado. É por isso que o sinal vermelho acende. Por isso que a gente, quando debatia as eleições de 2014, há 2 anos atrás, a gente já percebia que essas eleições iam ser as mais difíceis das últimas eleições que a gente disputou no Brasil. É o que eu vou tratar no próximo tópico.